novo tempo, né, sobre a vida deles, sobre a casa deles, em nome do Senhor Jesus. E agora vamos, né, ouvir a palavra de Deus com nosso amado pastor Estélio. Pode chegar, ficar à vontade, até meia-noite, né, a gente está aí. Graça e a paz a todos, amém? É sempre uma alegria muito grande a gente estar estreitando essa comunhão, né? Isso é muito importante. A gente vê realmente que o povo de Deus está muito dividido, e a gente pode falar aí, principalmente na nossa cidade, e é a visão que a gente está tendo, que realmente não tem uma outra forma de unir a igreja do nosso Senhor se não for pela palavra dele. Então a gente vem entendendo que a gente recebe diferentes ministérios, mas o ministério da palavra é comum a todos os pastores, todos aqueles que receberam essa incumbência de pregar a palavra de Deus. E não de encher a igreja, né, pastor? A nossa missão não é encher a igreja, é pregar a palavra de Deus. Eu costumo dizer, doa quem doer, né? Então, até nas palestras que eu comecei a dar, às vezes pode até machucar alguém, entendeu? Causar um certo espanto, um escândalo, de repente, né? Até mesmo porque, às vezes, as pessoas ficam com uma concepção estranha, a palavra de Deus, daquilo que ouviram, que disseram, que alguém falou, né? E aí, quando a gente abre a Bíblia e fala o que Deus disse, aí a pessoa, de repente, fala, oh, mas Deus falou isso? Mas, de repente, eu aprendi a vida inteira alguma coisa que, na verdade, não tinha nada a ver com o que Deus tinha dito, ou com o que Deus tinha para ensinar através da sua palavra. Então, hoje a gente vai falar de liderança, né? E antes da gente começar, eu vou fazer uma pergunta que é só para você pensar, não para responder, né? Quando se fala de liderança, o que você pensa, né? O que você acha de liderança? E a gente é levado a, de repente, pensar, né, no nosso pastor, né, no pastor Luciano aqui no caso, e, de repente, a gente perguntar o que você acha que está faltando para a sua liderança? E talvez você seja levado a pensar no que está faltando para o pastor Luciano, né? E a visão de Deus talvez seja muito mais completa do que você realmente depositar a sua liderança em outro. Até mesmo porque, né, eu acho que quando a gente se propõe a exercer a liderança, o primeiro que a gente lidera é o quê? A gente próprio, né? Então, a primeira pessoa a quem eu liderei foi quem? Eu mesmo. Amém? Então, a gente vai começar primeiro orando, né? Vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, juntos, Senhor, buscar a Tua presença, Senhor, a manifestação do Teu Espírito, mediante a Tua palavra, meu Deus. Venha, Senhor, nos orientar naquilo que o Senhor tem, Senhor, para cada um de nós, para que possamos, Senhor, seguir nessa caminhada de uma forma mais agradável aos Teus olhos, Senhor, que possamos receber as Tuas orientações, de forma que possamos fazer, Senhor, a Tua obra de uma forma mais coerente, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo com que nós possamos crescer espiritualmente, ensinando a nós, Senhor, a sermos humildes, ensinando a cada um de nós, Senhor, a sermos semelhantes a Jesus. Queremos agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai promover, Senhor, em meio ao Teu povo. Continue, Senhor, nos fortalecendo e, sobretudo, Senhor, pedimos perdão, misericórdia, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós não sabemos o que fazemos. E queremos pedir, Senhor, o Teu perdão por nossos pecados, por tudo aquilo que fazemos, Senhor, que contraria a Tua palavra. Continue, Senhor, agindo em nosso meio com toda a liberdade. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se por um acaso alguém quiser me interpelar e falar, eu quero falar um negócio, pode ficar à vontade, né? A gente tem essa liberdade, tá, para perguntar, para dizer alguma coisa. Vai lá para o primeiro. Acho que travou. Calma, não criamos câmera.
Bom, para começar a falar de liderança, né? Como eu já falei, primeiro a gente começa a ter a ideia de que o primeiro a ser liderado sou eu mesmo. Eu preciso começar a trabalhar o domínio próprio, né? Eu preciso me dominar. Eu preciso de buscar o Espírito Santo de Deus para que eu consiga me controlar e fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu devo fazer. E a gente vai, lógico, falar de liderança. E como a gente está na igreja, a gente vai falar sobre o modelo de Jesus, né? A liderança tendo como modelo Jesus Cristo. Aí a liderança de Jesus é diferente da liderança no mundo. A gente não está falando de chefia, a gente está falando de liderança serva. Jesus, ele é um líder servo. Marcos 10:45 diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aí está um grande princípio, e eu acho que é a chave de tudo aquilo que a gente vai tratar em relação à liderança. É a questão da servidão. Quando a gente fala de liderança, quando a gente tem uma mente secular, a gente já vai pensar em voz de ordem, né, de autoridade, de autoritarismo, né, diferente daquilo que Jesus vem ensinar. Como diz um camarada aí, chamado Oswald, a verdadeira grandeza e a verdadeira liderança não se alcançam submetendo-se alguns homens ao serviço de um, mas generosamente dando-se a si mesmo ao serviço deles. Aí a gente já começa a pegar a linha de liderança. E quando eu falo o que vocês pensam a respeito de liderança ou da liderança, se eu falar da liderança da igreja, a gente costuma levar isso diretamente para o pastor, quando, na verdade, nós precisaríamos entender que a liderança da igreja ela vai depender de todo o contexto. A liderança da igreja depende de cada um liderado, porque o modelo de Cristo é uma liderança serva. Eu começo liderando a mim mesmo e começo apoiando todo o funcionamento do corpo. Então, a liderança ela não é do pastor, a liderança é da igreja, porque se a gente for falar de uma suma liderança, de uma liderança superior, a gente vai falar de quem? De Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Agora, nós temos o líder, o pastor, como um líder representativo. Ele está ali para culminar, né, levar todos os interesses para uma única direção. Ele está ali como orientador e como mediador dessa liderança que pertence a todos. Amém? Aí vemos aí a figura de um senhorzinho carregando um cachorro, né? A imagem bonita, né? Legal. Diante de uma enchente, a gente vê o quê? O maior servindo o menor. O maior servindo o menor. Essa é a ideia de liderança dentro da igreja. A gente não se julga superior aos outros, muito pelo contrário, a gente está a serviço, a gente está disposto, sujeito. As pessoas preferem seguir aqueles que ajudam, não aqueles que as intimidam. A Bíblia diz: a humildade precede a honra. Em Provérbios 15:33. Então, Jesus ele nos convida o quê? A trabalhar a humildade dentro de nós. E dessa forma, a gente tem uma forma de agir um com o outro que nos diferencia dessa ideia de liderança no meio secular. Nós exercemos aquilo que exercemos através de ajuda, através de pedidos, através de orientações de amor. É diferente do que nós temos o costume de pensar. Jesus ele é certamente o nosso modelo perfeito, né? Nosso líder perfeito. Definição de liderança. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas para darem frutos entusiasticamente na busca de objetivos identificados para o bem comum. A liderança ela é uma capacidade de influenciar. Então, nessa premissa, todos nós, de alguma forma, lideramos, seja para o bem, seja para o mal. Nós somos agentes influenciadores.
Aí, de repente, alguém pode pensar, mas eu não quero influenciar ninguém. Mas você vai influenciar, a menos que você, de repente, se coloque numa toca, numa montanha, escondido, sem que ninguém te veja. A partir do momento que alguém teve contato com você, você já está influenciando de uma forma ou de outra, seja na forma de vestir, seja na forma de falar, seja nas suas ações, seja de uma forma direta ou indireta, seja por vontade própria ou simples decorrer das circunstâncias. Nós somos agentes influenciadores. Então, se eu não me lidero, eu sou um mau líder. Se eu não me controlo, se eu não me domino, eu sou um mau líder. E eu lidero mal as outras pessoas. Eu influencio de forma inadequada as outras pessoas. E isso sempre identificando que, para a gente entrar num modelo de liderança legal, a gente tem que entender que os objetivos precisam ser identificados como um bem comum. Eu não faço mais por mim, eu não lidero por mim, eu me lidero pelos outros. Quando eu faço alguma coisa, seja para motivar, seja para alcançar algum objetivo, esse objetivo já não é mais exclusivo meu, esse objetivo é um objetivo coletivo. Por isso que eu estou falando que a liderança ela tem que ter essa visão, nós temos que ter a visão de que a liderança ela está no contexto, ela não está na figura de uma única pessoa. Até mesmo porque, se a gente for falar de associação, a gente for falar de igreja, de conjunto, né? Como é que alguém vai liderar estando sozinho? Ele começa liderando a ele mesmo. Mas fora ele, como é que o pastor vai ser pastor se ele não tiver ovelhas? Ele precisa de pessoas para ele exercer aquela liderança. E assim como cada um daqueles liderados são servos, a exemplo do Senhor Jesus, o maior líder de todos os tempos. E como a gente viu logo no início ali, no livro de Marcos, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E essa é a ideia, o modelo exato. Para Jesus, liderar era servir, influenciar as pessoas a crescerem como seres humanos e atingirem seus objetivos servindo a vida delas. Jesus não usou o modelo de liderança baseado em poder e autoritarismo, como os militares, porque ele não tinha esse poder, mas demonstrou ser muito mais eficiente o líder que influencia as pessoas por meio do serviço. Eu quero só fazer um adendo aí, né? Ele não executou uma liderança militar, autoritária, até mesmo porque ele se esvaziou da sua glória. Ele veio pequeno, ele veio humilde, ele veio simples. Como é que ele, então, se tornou o maior líder de todos os tempos, do planeta inteiro? Através da humildade, através da submissão e sujeição. E quando a gente vai falar dessas qualidades nas ações de Jesus, isso não faz sentido com uma liderança secular, faz? Quando a gente vai tratar de autoridade, de grandes lideranças no meio secular, a gente não vai falar de submissão, humildade, reconhecer erros, jamais. Eu cheguei a ser orientado, né, a não reconhecer meus erros, porque isso mostraria fraqueza. Mas eu sou fraco. E se eu não tiver a sinceridade e a honestidade de dizer que eu sou fraco, como eu posso conduzir alguém? Eu vou ser um cego guiando outro cego e vamos os dois cair no buraco. Então, o princípio é ali a humildade. E se a gente for entender o modelo de Jesus, Jesus se esvaziou. Se eu antes tinha poder, eu não quero ter mais. Eu quero que o meu poder esteja naqueles a qual eu tenho servido. Aqueles que eu lidero, e eu sou servo em liderar, eu quero que meu poder esteja naqueles que estão junto comigo. Porque se eu não tiver aqueles que estão sendo liderados por mim, eu não sou líder. Eu preciso ter esse entendimento. Agora, eu posso entrar numa visão mundana e fazer justamente como os ditadores fizeram. E manipular, e utilizar artimanhas, artifícios que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E como a gente falou aqui no início, de repente eu posso encher a igreja.
Aí vão falar, pô, aquele cara é um líder. Beleza, como Hitler foi. Né? Mas nem por isso, aos olhos de Deus, ele foi um bom líder. Né? Agora, aos olhos do mundo perdido, Hitler foi um grande líder. Ele levou massas inteiras de jovens à morte, por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea manipulação. Né? Mas nós não estamos aqui para manipular ninguém. Nós estamos aqui para influenciar de uma forma benéfica as pessoas. Amém? Jesus demonstrou que quando servimos, exercemos muita influência e que todos reconhecem a nossa autoridade. Esse é um princípio muito bacana. Né? Eu demorei até para me empolgar com isso, porque eu demorei para sentir isso. Né? Uma vez eu falei até com o pastor Luciano, a palavra de Deus ela tem autoridade por si só. E quando algumas pessoas chegarem, de repente, perto do pastor Luciano, e sabendo que o pastor Luciano carrega a palavra da verdade, principalmente falando dos manipuladores, né? Vão chegar e falar, pô, é melhor nem conversar com o pastor, porque ele maneja bem a palavra da verdade. E a gente não vai conseguir enrolar. Então, quer dizer, ele vai ser reconhecido como autoridade, principalmente uma autoridade outorgada pelo próprio Deus, porque ele carrega a palavra da verdade. Assim como cada um de nós deveria buscar também manejar bem a palavra de Deus, porque esse é o obreiro que não tem do que se envergonhar, amém? Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Essa é uma busca que cada um de nós deve colocar como objetivo da vida. Entender as coisas de Deus para a raça humana. Porque a gente sente muito Deus. E isso é muito bacana, mas isso não pode parar aí. O sentir Deus deve me empolgar para conhecê-lo, para buscar aquilo que ele já me revelou. A gente tem muito de querer mais de Deus, né? De querer ouvir mais de Deus. Deus me revela alguma coisa, quero saber alguma coisa da minha vida. Mas aquilo que ele já revelou num livro grandão, né? A gente não quer saber. A gente tem preguiça de saber. A gente quer que ele revele novas coisas, mas aquilo que ele já revelou a gente nem procura saber. E é fundamental para a nossa vida, né? Para a gente realmente conseguir organizar a nossa vida e entender o percurso que Deus quer que nós venhamos a traçar para ter uma vida adequada, seja dentro da igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida entre família. Né? E tudo isso vai gerar dentro da visão de liderança de Jesus, porque nós estaremos servindo uns aos outros. E aquele que tiver uma predisposição maior para ir na frente, ele vai na frente. E, de repente, em determinadas circunstâncias, aquele que está indo à frente dá um passo atrás para que outro vá adiante. Não há disputa. Não há aquela gana. Não, eu quero estar na frente, porque se eu liderar, eu vou estar em destaque. Eu vou estar aparecendo. Eu vou ganhar mais reputação. As pessoas vão me conhecer mais. Aí, quando o camarada começa a pensar assim, ele já saiu do propósito de Deus. Vai passando. Aí vamos fazer um exercíciozinho prático, mas também não é para ninguém falar, é só para a gente refletir, para a gente ir alcançando, né, a ideia disso tudo. Pensa em um líder que foi importante para você, alguém que influenciou o curso da sua vida e que tem em você uma pessoa que o estima muito, ou seja, você gosta muito dessa pessoa. Alguém que você reconhece sua autoridade. Quais as características dessa pessoa? Alguém que ao longo da sua vida, ainda hoje, você consegue reconhecer, não, essa pessoa é uma figura de liderança para mim, de autoridade, de respeito. Essa pessoa me ensinou alguma coisa e eu preservo um sentimento especial por essa pessoa. O que vem na tua mente? Quais são as qualidades, quais são as características dessa pessoa para que você reconheça tal como autoridade? É para a gente ficar pensando, não é para responder, não. Então, a gente vai aí fazer um resumo da liderança de Jesus, que é difícil de resumir, né? É muita coisa para a gente resumir. Influência e autoridade são construídos a partir do serviço e sacrifício pelos outros. O serviço e o sacrifício se constroem pelo amor.
o amor se constrói pela vontade, e, por assim dizer, a vontade é uma decisão e não um sentimento. O amor, né, a gente também tem uma ideia, às vezes, meio torta a respeito do amor, né? A gente fala de amor e também quando a gente não compreende aquilo que Deus nos disse, né, a gente tem a ideia de amor também no meio secular. A gente fala de amor como um sentimento, quando, na verdade, o amor é muito mais do que um sentimento. Ele pode gerar sentimentos, mas eu decidi amar a minha esposa, por exemplo. Eu decidi amar a Deus porque Deus me amou primeiro. Ele revelou o seu amor no Filho, Jesus Cristo, aquele a quem eu busquei conhecer, porque antes eu tive a ideia do que ele era, e busquei mais a fundo entender quais são as características do meu Senhor, aquele que eu queria que fosse meu Senhor, aquele a quem eu queria seguir, aquele eu queria servir e queria pegar como exemplo. Como nós teremos Jesus como exemplo se nós não conhecemos ele? Não sabemos por onde ele andou, como ele comia, o que ele comia, como ele dormia, o que ele fazia com seus amigos, quais eram os costumes dele. Tudo isso eu acho muito importante para que a gente possa realmente se sentir mais próximo de nosso mestre. Porque como eu vou seguir alguém a quem eu não conheço? E isso também é muito importante para a relação de liderança dentro da igreja. O conhecer uns aos outros. Por isso que lá na igreja a gente costuma, né, a gente tem um gosto muito grande por fazer coisas sem sentido, né? Como a gente fez lá, né? Jogar um queimado, brincar, jogar um videogame, porque nessas horas que realmente a gente vai se conhecer. Porque de repente a gente vem para a igreja com um propósito, e nem sempre é um propósito adequado, né? A gente vem à igreja e a gente vem de repente com a ideia de ir para a igreja só para a gente se santificar, né? E nós precisamos nos conhecer para saber aquilo que realmente nós precisamos, né? Quando a gente está naquele momento totalmente distraído, que de repente sai um palavrão, né? Eu falei, pô, o cara xinga, estou ligado, né? Ou de repente, né, a gente vai sentar numa mesa para comer e de repente tem aquele glutão, né, que come, né? Aí chega a babar na hora de estar comendo, aí fala, pô, esse cara está precisando ser trabalhado nessa área, né? E nós precisamos conhecer uns aos outros, assim como nós precisamos conhecer o nosso mestre. Qual é o caráter de Cristo, né? Como é que funcionava a moralidade dele em relação aos religiosos, em relação aos políticos da época? Como é que ele agia, como é que ele reagia a determinadas situações? Porque se eu quero parecer com ele, eu tenho que saber como é que ele é, né? Amém? Eu preciso entender as características dele para poder, então, eu começar a imitar ele. Porque nós precisamos ser imitadores de nosso Senhor, né? E aí a gente pode, alguém tem uma Bíblia aí? Ler João 13. Alguém tem uma Bíblia aí? João 13, versículo 12 a 17. João 13, 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa. Voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendei o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor. Estais certo, pois eu de fato sou. De maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que como eu vos fiz, também vós façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e praticardes, abençoados sereis. A gente está aí falando dessa cerimônia, né?
a gente chama de cerimônia do lavar pés, né? Aquele momento qual Jesus se reclinou diante dos seus discípulos, né? E ali pegou a toalha e a água ali começou a lavar os pés. Hoje todo mundo usa calçado, né? Meia limpinha, cheirosa, com comfort, né? E às vezes usa até talco no pé. Agora imagina naquela época, né? Não tinha talco, né? Não tinha amaciante para lavar a meia. Sabonete naquela época era complicado, né? E aquela época não tinha pavimentação na rua, não tinha asfalto, não tinha calçada, era terra batida, né? Então, quer dizer, imagina como é que estava o pé do sujeito, né? De repente, no final da tarde, sei lá que horas eram, né? Aquelas sandálias também que eram, né, bem complicadas, né? E que, olha só o tamanho da sujeição, e muito mais do que um exemplo físico, é o espiritual que Jesus nos deu, porque nós precisamos suportar uns aos outros. As pessoas, em termos vulgares, as pessoas fedem com seus pecados, com seus costumes ruins, com seus pensamentos maldosos. A nossa carne, ela apodrece dia após dia, amém? Nós precisamos tomar banho, porque senão fede. Quem dirá os nossos pensamentos pecaminosos? E tudo isso Jesus fala, nós precisamos suportar. E o mais intrigante, a gente vai falar mais adiante também, né? Jesus lavou o pé de todos os seus discípulos, inclusive, de quem? Judas, aquele a quem havia de trair. E até me faz lembrar, né, o avivamento da Rua Azusa, né? Um pastor branco lavando os pés do Seymour, né? O pastor Seymour, que era um negro. Naquela época a segregação racial era tremenda, né? Era tudo dividido, igreja para branco, igreja para preto, e não se misturava. E ali houve um mover de Deus, e depois a gente vai ter oportunidade de trabalhar esse assunto também, né? Ali Deus moveu, e um dos motivos maiores foi realmente acabar com essa palhaçada, né? De divisão entre branco e preto, amarelo, vermelho, né? Então, fizeram também, naquele momento do avivamento da Rua Azusa, né, há décadas atrás, fizeram também essa cerimônia de lava-pés, que é um ato simbólico grandioso, o qual Jesus dizia, não há ninguém superior, nem mesmo aquele que era Deus, fez questão de ser Deus. Ele se esvaziou de todo o seu poder e toda a sua glória para nos servir, em ato de humildade, se tornar o nosso líder. Amém? Preparando o espírito para servir. É próprio que nós venhamos a nos consagrar, a buscar em oração, em jejum, em momentos a sós com Deus, preparar o nosso espírito para que a gente possa realmente estar servindo dessa forma, porque é um grande desafio. A gente lá fora, a gente tinha uma visão, e quando a gente chega na igreja do nosso Senhor, a gente vê que tudo é diferente. Aquele que perde, ganha. Aquele que chega primeiro, na verdade, é o último. A gente vê que as coisas com Deus é totalmente o inverso do que o mundo nos mostra, do que o mundo nos ensina, né? Você não pode aplicar estes princípios em sua vida sem antes seguir os ensinos de Jesus. Deve decidir se dirigirá ou não sua vida de acordo com os padrões de Jesus, ou de acordo com as melhores experiências e ideias que o mundo oferece. A gente vai precisar, em determinado momento da nossa vida, decidir, né, que tipo de padrão a gente vai seguir para a nossa vida. Agora, a questão é, os padrões do mundo a gente vê pela internet, pela TV, pelo rádio. A gente vai na padaria, vai no mercado, vai na farmácia, vai na rua em algum evento qualquer, e a gente vê os padrões do mundo o tempo todo. Mas nós precisamos buscar conhecer os padrões de Jesus para que aí então a gente possa decidir. A gente precisa buscar os padrões do nosso Senhor Jesus Cristo para que a gente possa decidir de qual forma nós vamos levar a nossa vida. Amém?
Os líderes servidores seguem a Jesus e não as posições. O interessante é que a liderança, quando ela é outorgada e sancionada pelo próprio Deus, independe se o cara já foi consagrado, se ele não foi consagrado, se ele recebeu carteirinha, se ele não tem carteirinha, isso é o que menos importa. Importa que ele reflete a luz de Cristo e as pessoas reconhecem, pô, esse cara é um cara maneiro, esse é um cara bacana, um cara que a gente pode confiar, é um cara que tem servido a Deus, um camarada que tem buscado a presença de Deus e dá para a gente seguir, né? Os líderes servidores renunciam a seus direitos para encontrar grandeza servindo os outros. Aí a gente vai falar de uma outra premissa muito interessante do Evangelho, né? Uma palavra que é fundamental em tudo aquilo que nós venhamos a fazer como cristão, que é renúncia. Se nós não aprendermos a renunciar toda e qualquer coisa para que possamos fazer a vontade de Deus da forma correta, né, nada vai dar certo. Se nós não estivermos dispostos a renunciar às nossas vontades, nossos desejos, nossos achismos, a gente não vai conseguir seguir o modelo de Jesus. Nós precisamos realmente aprender a renunciar até mesmo nossos direitos para encontrar a grandeza servindo aos outros. Me faz lembrar o apóstolo Paulo falando, né, sobre o direito dele como servo, né, de receber alguma coisa para poder manter ele, e ele diz que, mesmo sabendo desse direito, tendo um direito outorgado por Deus, eu não faço questão dele, eu abro mão desse direito porque eu não quero, através dos meus direitos, ser empecilho para a obra de Deus. Eu vou continuar fazendo aquilo, independente se alguém me dá vantagem ou não, independente se alguém vai me dar os meus direitos ou não, porque eu não quero ter direito nenhum. Eu quero apenas servir a Deus, independente das condições que me propõem. Se tiver um lugar bacana, a gente faz culto a Deus. Se não tiver um lugar bacana, a gente faz culto a Deus do mesmo jeito. Se a gente tiver uma galera boa, a gente monta uma igreja. A gente funciona como igreja. Mas se não tiver uma galera boa, a gente vai funcionar como igreja do mesmo jeito. Porque Judas estava lá com Jesus. E de início ele fazia parte daquela mesa. E só mesmo Deus para separar o joio do trigo. Então eu vou continuar. E vou considerar a cada um como servo. Eu vou considerar a cada um como membro. Porque eu preciso exercer a minha liderança serva indistintamente. Porque se o próprio Senhor Jesus serviu a Judas até o final, até quando esse mesmo quis sair da mesa, né? Porque não foi Jesus que falou, sai fora que tu é vacilão. Não foi. O próprio Judas é que se jogou para fora. Os líderes servidores se arriscam a servir aos outros porque confiam que Deus controla as suas vidas. A gente falar sobre, os líderes servidores se arriscam a servir aos outros. Há um grande risco de servir aos outros no modelo de Cristo. Há um risco muito grande de pregar a palavra de Deus e dar testemunho da palavra de Deus. Isso se não dizer, a gente não vier a dizer que não só um risco, mas uma certeza. Muito obrigado, Deus te abençoe. Há uma certeza, na verdade, de que vai haver consequências. Por fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer, haverão perseguições, haverão inúmeras dificuldades. O primeiro a me perseguir, eu acho que sou eu mesmo. A minha vontade, meus desejos carnais, são os primeiros a me futucar. Porque quando eu quero fazer aquilo que é bom, a minha carne não deixa. Quando eu quero rejeitar o mal, a minha carne me atrapalha. Meus desejos, meus pensamentos me atormentam. Ou não estou falando uma coisa diferente aqui, todo mundo vive. Nós queremos fazer aquilo que é correto, nós queremos ser santos, mas não somos. Nós carecemos de Jesus, nosso Senhor, para que Ele venha nos santificar. E nós tão somente nos lançamos a fazer a boa obra, mas quem opera essa obra não somos nós.
Nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós não somos a bênção, mas somos canais de bênçãos. E essa é o grande lance. Confiar que Deus controla nossas vidas. E aí isso traz uma paz para a gente. Quando a gente tem certeza de que a gente se entregou a Deus e que a gente vai confiar nele, independente da circunstância, independente se as coisas vão bem ou se as coisas vão mal, independente se eu estou com dinheiro ou sem dinheiro, mas que Deus controla o rumo da minha vida e que no final vai dar tudo certo, porque eu vou entrar na glória com o meu Senhor, isso nos traz o quê? Uma paz e uma tranquilidade. E ainda assim, nós estamos falando de liderança. É como eu falei aqui no início, eu não estou falando da liderança de uma pessoa, mas de um contexto, de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, que tem o mesmo intento de fazer com que as coisas deem certo. E para isso eu vou renunciar a alguns desejos meus, alguns pensamentos, eu vou ter muita paciência e vou trabalhar no fruto do Espírito para que eu possa crescer junto com o corpo. E eu não quero ser diferente do meu irmão que me suporta, mas quero suportar ele também na dificuldade. Amém? Os líderes servidores imitam a Cristo, tomando a toalha da servidão de Jesus para satisfazer as necessidades dos outros, como a gente viu essa ideia de lavar o pé, essa ideia da submissão, né? E nós devemos imitar a Cristo tomando a toalha da servidão de Jesus, para que então a gente possa realmente satisfazer a necessidade dos outros, né? E a gente vai ficar falando isso o tempo todo, porque não sou eu, mas o meu irmão. E aí a ideia de ser exemplo, de ser agente influenciador, porque de repente eu posso me sentir firmado. Vou dar um exemplo, né? De repente ir a alguma festa, para mim não tem problema nenhum, mas e para aquele que está de olho em mim? Aquele que está me seguindo, né? Então eu não vivo para mim, mas eu vivo para o meu irmão. E eu deixo de fazer um monte de coisa, não por minha causa, mas por causa do meu irmão, e me sinto feliz com isso, por ter a possibilidade de sentir a aflição que Jesus sentiu. Não na sua plenitude, mas pelo menos um pouquinho, porque ele se entregou, ele deixou de lado tudo aquilo que ele podia e que ele tinha, para que pudesse então sentir as aflições da cruz, por mim, por você, por cada um de nós. Então, quando eu deixo, por exemplo, de ir a uma festa, ou deixo de participar de alguma coisa, ou deixo de ir, de repente, ver algum filme, que em teoria não seria pecado e nem nada de mal, para mim, eu tenho que pensar que alguém vai me seguir. O que aquela pessoa, de repente, vai fazer ou vai pensar, né? Então, quer dizer, eu posso dizer por mim mesmo, eu vejo vários filmes que eu digo que eu não indicaria para um monte de gente, que poderia levar várias pessoas, de repente, a não dormir bem. Eu gosto muito de ficção científica, né? Então, quer dizer, algumas pessoas não... Como minha esposa, na época que a gente... estava casando, né? Isso é coisa do capeta, né? Hoje ela assiste comigo, graças a Deus, Deus é bom, né? Mas é a questão só da mentalidade. Eu não podia simplesmente falar, não, assiste. Está errado. Não, eu falei, não, tudo bem, é do capeta. Para, não vou assistir mais, tranquilo, né? Mas por quê? Depende da visão de cada um, do entendimento de cada um, porque eu não queria que minha esposa ficasse sem dormir à noite, porque viu um alienígena na televisão. É ficção, beleza, né? Mas aquilo não me fazia mal, mas fazia mal para ela. Hoje ela me acompanha vendo lá, né, feliz e contente, né? Mas, então a gente deixa de fazer muita coisa e de repente faz muita coisa que a gente gostaria de não fazer, mas não por nós fazemos pelo próximo, para aquele que está seguindo a gente, aquele a quem nós estamos influenciando. Amém? Encontrando as necessidades. Jesus lavou os pés de Judas, o discípulo que o traria com um beijo. O mestre lavou seus pés, mesmo sabendo que ele entregaria aos líderes religiosos para ser crucificado. A maior prova do líder servidor é lavar os pés do que ele sabe que vão traí-lo. Olha só que desafio. Você servir as pessoas com amor, com carinho, com zelo, e às vezes até sabendo de antemão que aquelas pessoas vão te trair. Uma hora ou outra, cedo ou tarde. E essa é a característica que nós precisamos buscar. Servir o tempo todo, a qualquer pessoa. Às vezes a gente fala, não, só aquele que vier para a igreja. Não, a gente vai servir aqueles que estão lá fora.
A gente vai servir aquele macumbeiro mais complicado. A gente vai agir da mesma forma como Jesus agiria. Alguém imagina o nosso Senhor Jesus chegando de repente perto de um feiticeiro e dando um tapa na cara dele, ou dizendo: sai de reto, Satanás, eu não quero nem chegar perto de você, e xingando aquele monte de palavrão? Será que a gente consegue visualizar Jesus fazendo isso? Não. O mesmo amor que ele tratava os seus discípulos, ele tratava todos os outros. Agora, a única coisa que ele fazia, e que nós devemos fazer também, e que pode causar espanto em outras pessoas, é denunciar o pecado. Isso nós precisamos. Mas precisamos também entender o que é pecado. Precisamos identificar o que realmente é pecado. Porque a gente chama de pecado muita coisa que não é. A gente diz que Deus, fala tanta coisa que Ele não falou. E nós precisamos conhecer mais a Jesus e ouvir a voz e a revelação dEle, para que a gente possa trabalhar com isso. A gente precisa entender aquilo que Jesus pensa a respeito do pecado. Até mesmo porque eu acho que Jesus não estava tão preocupado com o pecado quanto com a salvação. Ele apenas denunciava o pecado e oferecia a salvação. E é o que nós precisamos aprender a fazer. Porque a gente tem uma facilidade maior de condenar, de criticar condenando. Se a gente fizesse uma crítica, como alguns falam, uma crítica construtiva, falar: isso aí não está legal, mas por causa disso, e de repente, se você fizesse de uma forma diferente e for um pouco mais didático, como o nosso Senhor Jesus sempre foi, e ensinar, ao invés de simplesmente condenar e jogar para o inferno, a gente precisa mostrar o caminho. O caminho é Jesus. Se você não está usando uma toalha para servir de joelhos aos pés dos outros, está num lugar equivocado. Os líderes do reino de Deus se ajoelham, se vestem como servidores e satisfazem as necessidades de seus seguidores que têm pés sujos. Se nós não temos o ideal de Cristo, a igreja não é nosso lugar. Se nós não temos o propósito de sermos semelhantes a Jesus, a igreja não é o nosso lugar. E não é que eu esteja aqui mandando ninguém embora. Não é essa a questão. Mas é como eu falei no início, nós, pastores, não vou dizer todos, mas aqueles que foram chamados por Deus para pregar a palavra de Deus, eles estão preocupados em pregar a palavra de Deus para que a igreja seja edificada, e não para encher a igreja. Se as pessoas quiserem vir, quiserem continuar nos seus atos pecaminosos, vão continuar sem problema. Vão sentar. De repente esteja até atrapalhando alguém que queira compromisso mesmo com Deus, mas a igreja está aberta a todos. De repente a pessoa vai na igreja só para se sentir bem. Jamais vai para servir, mas vai para se sentir bem. E muitas pessoas buscam a igreja, o templo, para serem servidos. De início, legal, porque não viram ainda, não conheceram a Deus, mas a partir do momento que foram tocados pelo Espírito, eles já tiveram noção do seu próprio pecado, da justiça e do juízo de Deus, porque é isso que o Espírito Santo vem fazer prioritariamente. Nos convencer de nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Faz várias outras coisas, mas prioritariamente, eu pelo menos vejo dessa forma. Ele vem para nos convencer do nosso pecado, para que haja em nós uma mudança, para que a gente venha realmente refletir. E aí a gente vem para a igreja para servir e não para ser servido. A gente vem buscando não só uma mudança nossa, mas uma mudança no coletivo. E não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Porque nós fomos chamados de quê? Para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para promover a diferença no mundo no qual nós vivemos, lá fora. O contexto político precisa mudar, a nossa sociedade precisa melhorar, e nós somos o quê? Agentes e influenciadores. Então, a liderança que Jesus tem nos ensinado, nós iremos praticar lá fora também. Amém?
Os líderes e servidores delegam responsabilidades e autoridade para os outros para satisfazerem necessidades maiores. Aí uma grande polêmica, é uma problemada para o pastor, né? Porque é um problema que eu passei e, na verdade, continuo passando de vez em sempre, né? A ideia de que realmente o líder servidor ele precisa delegar responsabilidade. Mas essa é uma dificuldade. Há uma dificuldade. Por quê? Porque nós nos responsabilizamos por tudo e qualquer coisa dentro da igreja, principalmente na figura do pastor, né? Mas aí eu delego uma função, por exemplo, para Miriam, e de repente ela não faz. Eu sou responsável por aquilo. Aquilo que ela não fez, eu sou responsável por ela não ter feito. Eu peço a APS, Alex, vou deixar por conta de vocês organizarem tudo aí, né? Ter o culto jovem, né? Beleza. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me chamam. Mas se eles não fizerem, quem fez errado fui eu. Quem vacilou sou eu. Mas eu não estou falando isso só porque eu sou pastor. Eu estou falando porque eu devo dar exemplo. E cada um deveria se responsabilizar por aquilo que tomou para si para fazer. Amém? Mas o pastor precisa estar disposto a pagar o preço por cada um. Mas a igreja toda estava lá envolvida, eu achei que ia acontecer. Eu já falei isso várias vezes. E fiquei chateado, né? Mas estava tudo certo, um monte de gente para resolver, não resolveram. Mas no final das contas, eu me senti responsável. Eu fui conversar com Deus porque eu vacilei. Porque se não fizer, eu tenho que fazer, eu tenho que ter um plano B, um plano C. Mas o plano A é fazer com que todos participem e todos cresçam. Mas é um grande desafio. Eu, no início, né, eu tinha uma dificuldade muito grande de delegar a função. Por conta disso. Porque, no final das contas, dava errado. Então, é muito mais fácil você fazer tudo, quando você já tem tudo na sua cabeça, porque você garante que a coisa vai funcionar. Só que, de repente, a coisa funcionando não é bem o funcionamento real. E aí a gente vai aprendendo, né, pastor? A gente vai crescendo no conhecimento, na disposição de cada um. Mas é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Imagina você pensa, eu preciso fazer isso. Eu sei que se eu fizer vai dar tudo certo. Mas Deus te chama a compartilhar disso e se responsabilizar se a pessoa falhar. Olha só. Quer dizer, eu vou chamar alguém para fazer, quando eu podia fazer perfeito, vamos colocar assim entre aspas, nada é perfeito, mas eu poderia fazer muito bem feito. Mas eu preciso delegar as funções, mesmo já sabendo que vai dar errado. Olha, não é um desafio? Acho que todo mundo aqui está na pegada, né? Está entendendo o que eu estou falando. Então, até em relação às críticas, é para a gente pensar. Beleza, né? O pastor Luciano provavelmente tem uma dificuldade de delegar a função, né? Isso é próprio, né? É uma coisa que é uma caminhada, mas é o que eu estou falando aqui, o princípio de liderança, é do contexto, é de todos vocês. Essa responsabilidade de fazer dar certo é de todos vocês, essa disposição. E uma das coisas mais legais para fazer isso melhorar, mudar e melhorar, é a sinceridade de todos. Aí eu vou voltar a falar das brincadeiras, né? Como eu falei com o pastor Luciano, chama a galera para não fazer nada, ou para fazer alguma coisa fútil, sem sentido nenhum. Isso vai estreitando a comunhão e as pessoas vão sendo mais sinceras, vão mostrando aquilo que realmente são, o que precisam ser trabalhados. E o pastor precisa de informações, né? Porque se você ficar guiando a ovelha, mas não saber nem qual é a condição dela, é muito difícil. Toda hora você vai tomar um susto. Puxa, mas eu não esperava isso. Mas por quê? Porque, na verdade, era para se esperar, né? Mas a gente precisa conhecer, inclusive conhecer o nosso pastor, né? Às vezes a pessoa está sentada no banco e está vendo o pastor aqui, fala bonito, o cara sabe tudo, olha só. O cara não erra, não peca, o cara está voando daqui a pouco, né? Aí, de repente, amanhã, depois fica sabendo, o pastor Luciano ficou doente, está com febre. Hã? Ele está doente? Mas eu achei que ele não ficava doente. Um homem de fé, né? Mas Então,
Os líderes servidores delegam responsabilidades e autoridade para os outros para satisfazer necessidades maiores. E essa é a necessidade maior, de fazer com que todos aprendam e a coisa funcione, não porque deu tudo certo, mas que todos se empenharam para dar certo. E depois que tudo der errado, a culpa é de quem? Do pastor. Aí o pastor pensa, poxa, eu tinha que ter feito. Mas Deus ele nos chama, né, para esse tipo de desafio, né, de ensinar, né, de ser didático até na prática. Né? Vamos trabalhar, vamos fazer um evento, né, e vamos botar todo mundo para trabalhar. É provável que a ideia do pastor, né, chegue no máximo a 50%. Mas ele vai, de repente, ficar chateado, vai engolir a chateação, vai orar a Deus, vai pedir a Deus para tirar aquilo dele, e vai falar, irmão, você não fez, você é um abençoado, está na paz, na próxima a gente acerta. Não é assim que funciona, mais ou menos? Oi? Tipo isso aí. Está amarrado. Mas porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos, mas isso não é justificativa para a gente deixar de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eu me chateio, me aborreço, né? Mas eu clamo ao Senhor para que eu tenha domínio próprio e possa segurar, né, a minha carnalidade. Né? Os líderes servidores têm prazer em obedecer e respeitar as autoridades. É lógico que a autoridade suprema é de quem? De nosso Senhor Jesus. Então, a autoridade ela precisa realmente ser otorgada por Deus. Às vezes a gente fala, pô, mas... né, vou respeitar igual o Romanos, né, que é muito citado, né, em relação às autoridades. Mas a gente seguir uma autoridade de forma cega, a gente pode, de repente, contrariar a autoridade suprema de Cristo. Imagina você seguir, por exemplo, a autoridade de Hitler. Né? O cara, né, vacilão pra caramba. Então a gente tem que observar para ver se realmente é uma liderança. Aí é que está a grande questão. Né? A gente vai respeitar as leis, e nós somos chamados para isso, até mesmo porque se não tivesse lei, a gente respeitaria a moralidade de Cristo, que ela é o ponto alto para cada um de nós, né? Não são as leis humanas, mas a própria lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Assim cumprirá toda a lei. Né? Não é o que Deus falou? E aí, em relação a isso, nós temos o prazer de obedecer e respeitar as autoridades, entendendo essa ideia de liderança do próprio Senhor Jesus. Essa relação que Jesus tem com a igreja, né? E quando nós conseguimos perceber essa liderança outorgada por amor, que não contraria nenhuma lei de Deus, não contraria a vontade de Deus, nós percebemos o que nós realmente precisamos respeitar. E dentro da funcionabilidade de uma igreja, nós precisamos culminar na figura do pastor, que é o nosso líder representativo, né? Para que as coisas deem certo. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós iremos renunciar algumas ideias nossas, porque o pastor está pegando ideia de um monte de gente para transformar em uma só, né? Vai pregar a opinião de um monte de ovelha para fazer uma coisa só. Então ele precisa ser um bom mediador e os seus liderados precisam compreender essa figura de liderança, de autoridade, e precisam o quê? Ter prazer nisso. Ah, beleza, eu queria de uma outra forma, mas o pastor sabe o que está fazendo. Porque a hora que eu achar que ele não sabe o que está fazendo, eu vou conversar com ele. E se ele não mudar e eu continuar tendo certeza de que ele não está fazendo a coisa certa de acordo com a vontade de Deus, eu vou chamar os outros irmãos para conversar. E se ele continuar fazendo as coisas contrárias à vontade de Deus, vão tentar dar um chute nele. E isso é o que a Bíblia nos orienta. Lógico que não de forma tão grosseira, né? Mas a ideia é a gente tentar sempre promover o conserto. E se de repente, eu estou falando porque, né, não estou falando que não é o caso daqui, mas é para que outras pessoas possam ter ideia. Eu estou numa igreja que meu pastor, é vacilão para caramba, o cara é totalmente antibíblico. Beleza, eu tenho condições de mudar a situação dentro da minha igreja, de causar uma reforma dentro da minha igreja. Não dá? Beleza, os incomodados é que se mudem. Não é assim que diz o ditado? Eu não vou sair na briga, na mão com ninguém, né? Não vou botar o dedo na cara de ninguém. Eu vou fazer conforme o meu Senhor me orienta nas Santas Escrituras. Se não der certo, eu caço meu rumo. Eu vou seguir o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Aí o grande problema que eu falei, né? Os líderes servos adoecem. E nós temos inúmeros exemplos aí, eu não vou citar nomes, né? Eu não estou falando aqui da nossa cidade, estou falando a título nacional, né, e internacional, de grandes líderes, figuras importantes, né, na pregação do Evangelho, e que caíram de forma terrível, né? E aí a gente vai ver, líderes servos adoecem, se contaminam com ambientes hostis, as rivalidades, se seduzem pelo poder, se tornam ambiciosos, se orgulham da posição social, se apegam à fama, suprem suas necessidades pessoais e cometem diversos abusos. Eu, pastor Luciano, todos nós aqui estamos, né, inclinados a isso. Se nós adormecermos espiritualmente, uma hora ou outra a gente cai. E aí, mais uma vez, eu falando aqui do contexto, da liderança em coletivo, né? Quando a gente percebe que uma das nossas lideranças, né, estão começando a vacilar, ou estão, de repente, se achegando a uma coisa, de repente, que pode vir a derrubar ele, ou, de repente, até caiu já, a gente vai ajudar a levantar. Olha o que você está fazendo. Será que você não está ficando muito ganancioso? Será que você não está se divertindo demais? Será que você não está indo por um caminho que pode ser perigoso? E nosso papel é até mesmo de alertar. Não porque a gente quer derrubar ninguém, muito pelo contrário, a gente quer manter todos de pé. Pela palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo. Mas nós precisamos buscar e entender que os líderes servos adoecem. Agora, alguns caem e nunca mais levantam. Alguns começam a se envolver com coisas pequenas, daqui a pouco são coisas maiores, e quando vê, estão totalmente cobertos com imoralidade, com ganância, com busca por poder, né? Aí vamos para uma conclusão, né? Como permanecer com o coração de servo? Pode passar. Temos uma figura aí até um pouco chocante, né? Como podemos continuar no caminho? E como podemos voltar ao princípio, né? Aqui, mais uma vez, uma figura que nos exemplifica, né? Aqui no caso, aqui, teoricamente falando, o maior servindo o menor mais uma vez. E esse é o nosso papel, independente da condição, né? Porque Deus utiliza de quem Ele quer, da forma que Ele quer. E, de repente, alguns mais antigos, né, vão olhar para a figura e já vão condenar a mulher porque ela está toda tatuada. Quer dizer, ao invés, olha só, mas é uma mentalidade que se a gente der mole, a gente entra nisso também, né? Que a gente possa repreender isso na nossa vida. Ao invés de a gente olhar para o que é bom, às vezes a gente olha para aquilo que é ruim, né? De repente a gente olha essa figura aqui, ao invés de considerar que a mulher saiu provavelmente da sua casa, do seu lugar confortável, porque, né, você vê uma loura que certamente não passa fome, né? Ali dando água para um menininho numa situação complicada, deplorável ali, né? Ao invés de a gente olhar que ela está saindo da zona de conforto dela, né, engolindo, provavelmente várias emoções não muito agradáveis, para estar servindo um pequenininho desse. Às vezes, ao invés de a gente olhar aquilo que é bom, a gente olha para o ruim. Pô, mas olha só, mulher cheia de tatuagem, deve ouvir rock and roll, toda errada, pecaminosa, né? A nossa tendência, da gente se tornar, de repente, religioso e ver tudo aquilo que é ruim. O que é bom a gente não vê, né? E é o que eu falei aqui, Jesus ele estava muito mais preocupado ou ocupado com a salvação da humanidade do que com o pecado. Ele estava, muito pelo contrário, ele estava pronto a perdoar. E o que ele menos queria era condenar as pessoas. E às vezes nós temos um pensamento, uma razão diferente dessa. Nós estamos doidos para condenar alguém. Ele está doido para mandar as pessoas para o inferno. Mas não é o exemplo de Jesus.
Então a gente pensa como a gente pode continuar com o coração de servo, como a gente pode continuar no caminho, porque realmente às vezes parece muito difícil diante dos nossos desejos, diante dos nossos pensamentos ruins. Como podemos voltar ao princípio. E aí certamente só curando as feridas, né? Lembre-se que servir a Jesus é o alvo, a nossa prioridade. Não importa o que eu sou, importa o que Deus é. Amém? Não preciso ser reconhecido por ninguém, porque, como diz, né? A minha glória é fazer com que conheçam a Deus. Então, ainda que eu receba pedrada, ainda que eu seja cuspido, que eu seja xingado, a minha glória é fazer com que conheçam a Deus. É como o apóstolo diz: aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. E essa é a nossa glória, é fazer com que conheçam a Deus. E aí a gente então busca voltar ao coração de servo, lembrando do amor, que esse é o dom maior que Deus podia nos conceder, o dom do amor. Aprender a amar o nosso próximo, aprendendo a amar a Deus primeiramente, né? Apagando todas as mágoas e curando o nosso interior. As mágoas, todos nós temos mágoas, né? Feridas internas, né? Na nossa alma, e nós precisamos cultivar não, está amarrado, né? Nós precisamos curar essas feridas, trabalhar o nosso passado no sentido de que a gente possa fazer como o salmista, né? Senhor, traga à minha memória somente aquilo que pode me trazer esperança. Se não vai me trazer nada de bom, não quero nem lembrar, vou deixar quieto lá. Vou entender que aquilo me fez ser quem eu sou, as dificuldades que eu passei me tornaram a pessoa que eu sou, está produzindo em mim alguma esperança e só. Eu não vou arrastar a corrente lá de trás. Jesus ele está nos libertando, ele está nos dando uma nova visão, uma nova vida. Amém? Por fim, até plagiando o louvor que a gente canta, o meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade do Cristo colocou o jardim em mim. Nosso orgulho, nossos pensamentos preconcebidos, como eu falei, nossos achismos, ou as nossas tradições humanas, isso tudo nos tira do jardim de Deus, nos tira da presença real de Deus. E às vezes a gente se convence de que nós estamos na presença, mas se nós não refletimos a presença de Deus, se nós não refletimos a luz de Cristo, então estou sendo enganado. Ou já estou até enganando alguém, porque eu estou promovendo um engano. Então, quando nós buscamos a humildade do Cristo e entendemos o que é ser um líder servo, o que é servir as pessoas em amor, aí então o jardim se encontra no nosso coração. Aí nós temos a paz de Deus para servir aos outros mesmo diante das dificuldades. Nós somos cartas vivas para aqueles que estão lá fora. Quando nós sofremos de determinadas aflições e continuamos perseverantes na fé em Cristo Jesus, nós somos fortalecimento para aqueles que estão fazendo a obra de Deus. É como eu costumo falar e lembro de vez em quando, e falo sempre desses caras que para mim é o que ficou marcado na minha cabeça, os 21 que morreram lá no Mediterrâneo, degolados na praia. Aqueles caras morreram com uma convicção de fé, ajoelhados ali, tranquilos, serenos. E certamente eles tinham recebido essa mensagem de Deus. Que o sangue dos mártires, eles são cartas, são mensagens para cada um de nós. E isso fortalece. Quando a gente olha alguém que sofreu terríveis perseguições a ponto de morrerem pela fé em Cristo Jesus, na convicção de que eles tinham que continuar pregando e testemunhando do Cristo, independente da situação. Isso serve para cada um de nós como motivação de suportar mais um dia, para que a gente possa realmente levar outras pessoas à salvação que nós já recebemos de Deus. Porque a igreja às vezes se encontra um pouco perdida, mediante aos enganos apregoados, a busca pelos seus próprios interesses, as massagens no ego, e isso acaba tirando muitas pessoas do propósito
Eu não estou dizendo que muitas pessoas não vão ser salvas por isso. Não estou falando na questão de salvação. É como a gente falou aqui no início, né, dos galardões. Nós temos a nossa fé. Mas qual é a base da nossa fé? O que a nossa fé nos diz? Porque até mesmo a fé não nos pertence, mas é dom de Deus. Deus diz que nós somos salvos mediante a fé. Mas essa fé é um dom dado por Deus, para que ninguém se glorie. Porque se a fé fosse algo que eu fiz, algo que eu conquistei com meus próprios esforços, eu me orgulharia e seria expulso do jardim mais uma vez. Mas a nossa mente em Cristo, nós entendemos que tudo aquilo que recebemos de nosso Deus, que nós não temos mérito em coisa alguma, apenas adoramos a Deus por aquilo que Ele é, e o que Ele quiser nos dar, nós glorificamos a Ele, e o que nós não recebemos, nós glorificamos a Ele também, e assim nós aprendemos a servir uns aos outros em amor, suportando uns aos outros em amor, carregando a cruz uns dos outros em amor. E é assim que funciona a liderança da igreja. Não é só a liderança de um homem, mas a liderança de todos que estão reunidos no mesmo propósito. Amém? Entrego a palavra para o pastor Luciano. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, né? Se o pastor Luciano me permite, amanhã a gente vai estar, quem estiver tranquilo, de bobeira, 7 horas da noite lá na igreja, ali na Biquinha, a gente vai estar passando o vídeo que eu mencionei aqui, o Avivamento da Rua Azul, é um documentário, né? Tá disponível no YouTube, né? Mas a gente vai passar lá na igreja também para a gente comentar, trocar uma ideia, né? Eu andei fazendo uma palestra lá sobre as diferenças das denominações tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Aí um adiantamento aí para algumas ideias a respeito disso. A gente vai passar esse documentário, que vai dar para a gente tirar muita coisa de bom, muita coisa de bom, para a gente ter uma ideia, até mesmo falando sobre o pentecostalismo, né? O pentecostalismo real, a ação do Espírito Santo com um propósito, e não é o que a gente vê por aí, e aí a gente vai entender muita coisa. Mas aí deixa esse convite, né, para o pastor e para a igreja, que Deus possa estar abençoando a todos. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Gostaria que fizesse um círculo para a gente orar. Gostaria que desse a mão. A gente tem orado por cura. Você que está em casa agora, receba em nome de Jesus o toque do Espírito Santo. Seja abençoado a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Mas nós vamos interromper aqui rapidinho